Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao curso de Informática Básica e essa é a nossa segunda aula do primeiro módulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que significa informática, partes do computador, hardware e software. Você com certeza já deve ter se deparado com essas duas palavrinhas no seu dia a dia e hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre informática, não é? Mas você já pensou o que significa a palavra informática? A palavra informática vem da junção de duas palavras: informação mais automática, que praticamente no estalar de dedos você recebe essa informação, não é? Você clica, ele já aparece a informação. Celular é assim, você aperta aonde você quer entrar no WhatsApp, aperta no desenho do WhatsApp, ele já abre para você. Então é muito automático, né? É um clique, a gente vive na era da informação. Nós vivemos numa era em que a informação é o bem mais precioso da humanidade, né? Então informática significa informação mais automática. Mas antes eu preciso falar para você quais são as partes do computador. Talvez você pense assim: "Ah, mas eu já sei o que são partes do computador. Ah, mas eu já conheço. Eu sei como é que funciona o computador". Mas vamos falar para você a parte do computador, quais são essas partes, tá bom? Para você entender e conhecer melhor essas partes. Primeira coisa que a gente tem no computador é o gabinete. O gabinete é essa caixinha retangular que a gente tem onde liga todos os cabos nele, né? Tem muita gente que chama de CPU, mas chamar de CPU é a forma incorreta. CPU, como a gente viu na aula passada, é o processador do computador. E se eu chamo de CPU, eu estou só chamando uma parte de uma peça que vai dentro do gabinete, tá? Dentro do gabinete, por exemplo, eu tenho a placa-mãe, eu tenho as placas de memória, eu tenho o disco rígido. Então, dentro do gabinete vai um monte de componentes. E se eu chamo o gabinete de CPU, eu estou nomeando o gabinete de forma incorreta. O gabinete é onde ficam todas essas partes. CPU é o processador, tá bom? Tem também o mouse, isso aí todo mundo conhece, né? Tem a caixa de som, tem o estabilizador, o monitor e o teclado. Ah, mas isso vem com o computador quando eu compro? Quando você compra o seu computador, provavelmente não vem o estabilizador. Mas por que que eu, André, considero o estabilizador como uma parte dele? Porque ele é muito importante para proteger o computador devido a uma queda de energia, se acontecer de desligar, de quando cair a energia, ligar de uma vez só. Eu já fui protegido por várias vezes utilizando meu computador com estabilizador. Mas notebook precisa? O ideal é que sim, mas como ele funciona a bateria, mesmo que haja uma queda de energia, essa bateria vai segurar o notebook ligado. Então, o meu conselho é o seguinte: se você estiver utilizando o notebook e acabar a energia, desliga imediatamente ele e tira da tomada até o computador, tá bom? Quando voltar a energia, você liga novamente, porque geralmente quando retorna a energia volta muito mais forte. É como se desse uma pancada dos equipamentos, entendeu? Então é bom você desligar da tomada. E o estabilizador é importante por outra coisa também. Geralmente, quando a gente liga o computador em alguma tomada, você sabe que hoje as tomadas ela tem 3 pinos, né? O pino do meio é o pino do fio terra. Para que serve o fio terra?
O fio terra serve para retirar o excesso de energia dos equipamentos eletrônicos. Então ele joga para a terra tudo aquilo que a gente não está utilizando de energia. E quando a gente liga o estabilizador numa tomada com o fio terra, a gente faz com que todos os equipamentos que estão ligados ao estabilizador, eles descarreguem essa energia em excesso. Eu, por exemplo, já mexi em gabinete na minha casa, num computador que eu tinha, e que ficava me dando choque. Por quê? Porque eu não tinha o fio terra ligado na tomada. Então eu ia mexer no gabinete e abrir o gabinete para tirar alguma peça, alguma coisa assim. Mesmo com o estabilizador desligado, passava a corrente elétrica ali, tá? Hoje em dia acredito que não aconteça mais, mas por que que ficava assim? Porque eu ligava o gabinete, usava o computador, desligava ele, o excesso de carga não tinha para onde sair. Ele saía em forma de choque. Então eu acabava tomando choque. Era um choque muito forte? Não. Para quem não gosta de tomar choque, incomoda. Eu, como não gosto de tomar choque, me incomodava. Aí eu coloquei um fio terra, acabou esse problema, tá bom? Mas não é obrigatório. Mas o estabilizador tem vários modelos, vários preços. Inclusive tem estabilizador que não é bem um estabilizador, a gente chama de no break. O no break, ele vem uma bateria dentro dele, que ela vai sendo mantida carregada pela energia elétrica, e quando há uma queda de energia, ela consegue manter os equipamentos ligados até a gente desligar. Então, geralmente, ela custa muito mais caro que o estabilizador, custa por volta de 200, R$ 250 hoje em dia. E você consegue, se você tem condições de colocar um no-break, ele funciona exatamente como estabilizador com a função de manter o equipamento ligado. Aí dá tempo de você desligar, tirar tudo, né? Desligar o no-break também, né? Tirar da tomada ele para você poder desligar seu computador de forma correta, tá bom? Bom, mas vamos falar agora o que é hardware e software. Que eu já falei, já perguntei para você no começo da aula, o que você entende do que é hardware e o que é software? Você com certeza já deve ter ouvido falar muito dessas duas palavras. São as palavras que quem entra no mundo da informática já sabe, já tem que saber de cor. Bom, a primeira é hardware. O que é hardware? É toda a parte física do computador. É tudo aquilo que você pega do computador. Tudo aquilo que você pode pôr a mão no computador é hardware. Por exemplo, mouse, teclado, gabinete. Pensa aí uma coisa que você pode pegar do computador. O monitor, né? O estabilizador. Você pode pegar também impressora, concorda? Impressora é um hardware. Mas a gente vai definir melhor essa parte de hardware, tá bom? E a gente também tem o software. O que é o software? Então, se o hardware é a parte física do computador, o software é a parte lógica do computador, ou seja, são os programas. Então, por exemplo, eu tenho no meu computador a calculadora, eu tenho o Microsoft Word, que é o próximo módulo que a gente vai aprender a mexer nele. A gente tem o PowerPoint, que é o programinha que faz a apresentação do slide, que é justamente esse programa que eu estou usando para apresentar esses slides para você. Então a gente tem o hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte lógica. Com uma brincadeira, na parte de informática, a gente fala assim que o hardware é aquilo que você chuta. Então você chuta, tá com bravo, você chuta. Aí o software é aquilo que você xinga. Ai, que porcaria, travou aqui, não sei o quê. Então é o hardware e o software. Hardware é o que você é a parte física, software é a parte lógica. Se ficar mais fácil para você, hardware é o que você chuta, software é aquilo que você xinga, tá? Se você xinga os dois, aí não tem jeito de diferenciar, tá bom?
Muito bem, vamos falar um pouquinho melhor sobre o hardware. Outra palavra que a gente define o hardware são os periféricos. O que são periféricos? Periféricos é todo equipamento que entra ou retira informações do computador. Então, periférico é todo equipamento que entra ou retira informações do computador. Como assim entra ou retira informações do computador? Lembra na primeira aula que eu disse que todo computador tem uma entrada, um processamento e uma saída? Então, a gente precisa entrar com informações do computador. Dentro do computador há um processamento dessas informações. E assim que termina o processamento dessas informações, há uma saída de informação, né? Há o resultado, de acordo com a entrada que eu estou solicitando para o computador. Então, eu tenho equipamentos que entram com informações, com dados no computador, e eu tenho equipamentos que retiram essas informações do computador, tá? Então, a gente vai falar agora sobre os tipos de periféricos. Quando eu falo periférico, eu estou falando de hardware também. Só que é um outro nome para a gente chamar hardware, tá bom? Então, quando você vai numa loja, por exemplo, comprar um mouse, você vai comprar o mouse, mas você está comprando um periférico. Você está comprando hardware, tá? Então, quais são os tipos de periféricos? O primeiro tipo que a gente tem é o de entrada. Como o nome diz, é todo equipamento que entra com informação no computador. Então, é todo equipamento que vai entrar com informação no computador. Pensa aí comigo. Quais equipamentos, de acordo com aquela listinha que eu fiz de equipamentos de partes do computador, que você tem, que entra com informações do computador? Eu tenho o mouse e eu tenho o teclado. Muito bem. Eu tenho o mouse e eu tenho o teclado. Por que o teclado? Porque todas as teclinhas que eu vou apertando, ele entra com a informação no computador, ele processa e me dá o resultado, tá? Com o mouse é a mesma coisa. Se eu ponho a mão em cima dele, você vai ver que a setinha do mouse ela vai ficar andando pela tela. Então ele acompanha. Então, o fato de eu mover o mouse significa que ele está lendo, ele está entrando com a informação. Se eu utilizo os botões do mouse, mesma coisa também, tá bom? Então, o mouse e o teclado são exemplos clássicos de periféricos de entrada. Tá? E saída? Saída já está bem óbvio, né? É todo equipamento que retira informações do computador. Então, tudo aquilo que eu retiro de informação do computador, eu posso falar que é um periférico de saída. Mas eu retiro para levar para algum lugar? Também. Mas eu retiro de uma forma que a gente possa visualizar. Então, por essa dica, você já deve estar pensando, bom, então o primeiro que eu posso falar que é de saída, de acordo com aquela listinha que eu coloquei de partes do computador, eu posso falar que é o monitor. Porque o monitor, eu não entro com informação, eu estou vendo o resultado do processamento das informações, é isso? Exatamente. O monitor é um exemplo, tá? Tem um outro equipamento que retira informações do computador que você leva essas informações no papel. Isso é a impressora. Então você tem o monitor, você tem a impressora, tá bom? Você pode retirar essas informações. Você manda as informações para a impressora, o que ela faz? Ela pega essas informações e devolve para você, ela retira essas informações do computador num papel, tá? E eu tenho também os periféricos que servem como entrada e saída. Mas como assim? Ele é todo equipamento que insere, ou seja, ele vai entrar com informações do computador ou vai retirar informações do computador
de acordo com o uso que eu faço dele. Então, por exemplo, pensa aí comigo, qual equipamento ou qual periférico que a gente utiliza hoje muito, que eu posso inserir informação ou retirar informação do computador, dependendo do uso que eu vou fazer dele. Isso, o pendrive. O pendrive, eu espeto ele, eu coloco ele encaixado no computador. O que que acontece quando eu encaixo ele no computador? Se eu pego informação do pendrive e jogo para dentro do computador e coloco dentro do computador, ele é a entrada. Por quê? Porque ele está entrando com informações do computador. E quando eu pego informações do computador e coloco no pendrive, o pendrive ele se torna um periférico de saída. Por quê? Eu posso pegar aquela informação e levar para outro computador. Então, por exemplo, eu copio um documento do Word e levo para outro computador, tá? Então, vamos relembrar. Periférico é todo equipamento que entra ou retira informações do computador, tá bom? Isso é o hardware. Esse é o outro nome que a gente dá para hardware. Quais são os tipos? De entrada, saída ou os dois ao mesmo tempo? Entrada, só entra com informação no computador. Então, por exemplo, teclado, mouse. Saída, todo equipamento que retira informações do computador. E entrada, saída, é todo equipamento que insere ou retira informações do computador de acordo com o uso que eu faço dele. Pendrive, por exemplo. Pendrive, eu espeto no computador, encaixo no computador, né, lá no gabinete ou no notebook. E aí, se eu pego a informação dele e jogo para o computador, ele é entrada. Se eu pego do computador e jogo para ele, é saída, certo? Então a gente pode chegar na seguinte. Então a gente vai falar um pouquinho sobre software, já estava adiantando aqui já. Software é parte lógica do computador, são os programas. Se você falar assim, eu quero um programa para o computador, quero um aplicativo para o computador, aplicativo é um outro nome que a gente dá para software, tá bom? O aplicativo está substituindo essa palavra programa de computador. Por quê? Porque hoje em dia a gente usa muito celular. E no celular a gente usa aplicativo. A gente não fala que a gente usa o programa. Mas na verdade são programas, é semelhante e você pode utilizar isso dessa mesma forma, não tem problema. Se você falar software, programa ou aplicativo, tá tranquilo. Só que a gente vai diferenciar uma coisa. A gente tem tipos de software. Eu vou dividir em dois tipos basicamente: os tipos básicos e os tipos aplicativos. E o tipo aplicativo. Mas, se você procurar na internet, você vai ver que existem várias outras divisões. Mas para a gente que está começando, é bom entender isso aqui. Quais são os programas básicos? Quais são os tipos de programa básico? Qual é a definição dele? São os programas que já estão instalados no computador. Então, você comprou um notebook, comprou um computador, já vem um programa instalado nele. Esse programa é o programa básico. Então, por exemplo, calculadora, um programinha de texto chamado bloco de notas. Ele não é um programa de editor de texto, mas ele é um programa que você consegue digitar textos curtos nele, tá? E a gente tem também os programas aplicativos. Esse sim é todo programa que possui algum tipo de aplicação no dia a dia. É por isso que as pessoas estão deixando de falar a palavra software, a palavra programas, para se referir àquilo que a gente utiliza no dia a dia. Ela chama de aplicativo. Vem da utilização de celular, né? Então, nos celulares a gente tem os aplicativos, mas aplicativos também são softwares, entendeu? Então, software e aplicativo, software, programa, é
mesma coisa. São softwares, são programas. Alguém teve que ir lá, digitar um monte de linha de código e fazer aquilo lá funcionar. Que lá são programas, tá? Mas você pode falar que tem os básicos que vêm com o computador e tem os aplicativos, que é todo programa que possui aplicação no nosso dia a dia. Bom, partindo das duas definições de software e hardware e aprofundando um pouquinho mais esse conhecimento, pense comigo. O computador, então, ele é o hardware mais o software. Notebook também. Mas quando eu falo computador, eu estou generalizando, tá bom? Eu estou falando aquele computador que tem o gabinete e estou falando daquele computador que é portátil, que é o notebook. Então eu posso falar que o computador é o hardware, ou seja, a parte física, mais a parte lógica. Ele precisa um do outro para funcionar. Eu não posso dizer assim que o computador ele é só o hardware. Por quê? Porque se eu falar que ele é só o hardware, não tem nada instalado nele, ele vai funcionar? Não vai. Se eu falar para ele que o computador é só o software, só o programa, é só o aplicativo, ele vai funcionar? Não vai. Você pode ir numa loja comprar o programa que você quiser, mas se você não tem aonde instalar, não tem a parte física para instalar ele, não tem HD para instalar ele, e não tem software básico que faça você instalar esse programa, não adianta você ter o software. Então a gente pode entender o seguinte, que o computador é igual ao hardware mais o software, certo? Ele precisa dos dois para existir. E assim a gente termina a nossa segunda aula. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar, como sempre, pode deixar a pergunta que eu respondo para você. Se eu não responder por escrito, eu respondo em um vídeo preparado para responder a sua pergunta, tá bom? Se vierem muitas perguntas iguais, a gente responde por vídeo, tá bom? Um grande abraço e vamos para a aula de número 3.